Salve, salve, galera! Salve, salve! Saudações juninas para todos! Saudade de mim, que eu sei, não precisa nem dizer nada, né? Muito tempo que não nos vemos, desde antes do recesso. Semana passada foi feriado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alguma coisa no seu horário que você está assistindo esse vídeo. Tomara que você esteja assistindo tudo, porque eu sei que o YouTube me denuncia quanto tempo vocês estão assistindo o vídeo. Então cuide de assistir. Vou fazer vídeos mais curtos para ver se vocês, né, assistem, né? Perdem um pouquinho do seu tempo assistindo nossas aulas, que são muito legais, claro, porque eu sou eu que estou fazendo, coisa bem óbvia, obviamente, né? Então vamos começar, né? Assunto novo, a gente vai contar o mesmo prisma ainda, falando sobre Brasil, sobre, né, sociedade, sobre as formações, né, da população brasileira, mas agora vendo por um prisma da questão da formação das cidades, né? O processo de urbanização e as cidades do Brasil, é isso que nós vamos ver no assunto de hoje. Então vamos começar logo, né, sem muita enrolação, vamos lá. Se nós vejamos, primeira coisa, qual seria a ideia de cidade? Eu falo cidade, mas qual seria a definição? No mundo existem vários tipos de definições, dependendo, claro, do país, do estado, enfim. O Brasil mesmo vai ter várias denominações para a cidade, várias ideias para a cidade, Estados Unidos, assim como qualquer região do mundo vai ter, né, China, Uruguai, qualquer país desse vai ter uma definição para a cidade. Mas eu trouxe para vocês as definições, né, as que são consideradas para você tornar aquilo uma cidade ou não. Por exemplo, se tem múltiplas atividades ou uma única. E aí uma hora vai ser o quê? Quando é múltiplas ou única, pode ser os dois. Pode ser uma cidade que sobrevive somente num sistema econômico, de uma coisa só. Por exemplo, da mineração de ouro. Pode ser uma cidade, né, como era Minas Gerais, por exemplo. Ou então pode ter múltiplas atividades. Você pode ter atividade comercial, atividade, turística, você pode ter atividade industrial. Tudo na mesma cidade também pode ser considerado, né, também cidade. As cidades podem ser jovens ou antigas, pode ser aqui no Brasil, por exemplo, do período colonial, como é Recife, Olinda, né, São Paulo, ou podem ser cidades mais novas, também mais jovens, que também podem ser consideradas cidades, claro. Também pode ter muita ou pouca desigualdade social, isso é uma coisa normal, vai depender, claro, do país. Mas o mais importante para você considerar, né, ser cidade é a questão da aglomeração com área urbana. Primeiro ponto, aglomeração com área urbana. O que seria área urbana, Mauro? Ruas, calçadas, iluminação elétrica, né, um aglomerado de casas significativa, né, de pessoas também, e uma prestação de serviço às pessoas. Quais são os serviços? Saúde, educação, transporte, moradia. Isso aí vai acabar sendo considerado, né, junto com a aglomeração urbana, a característica da melhor definição de cidade. Então, resumindo tudo aí, aglomeração com área urbana, tá? Aglomeração de pessoas com casas, com residências, certo? E prestação de serviços, transporte, água encanada, energia elétrica, né, hospitais ou hospital, né, pode ser. Tudo isso pode ser considerado, né, serviços, tá certo? Dentro dessas cidades vão haver a cobrança da cidade, vai haver a cobrança do chamado IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, que você paga sobre o valor, né, do terreno que você tem. E existe também um outro imposto sobre o terreno que você tem, que é o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. O ITR ele é mais barato do que o IPTU. Como assim, Mauro? Por quê? Por conta da produtividade, da grande quantidade de terras que exigem para a produção rural, então dá-se um incentivo ao produtor rural com um imposto mais barato, já que a terra tem produtividade, né? Ela produz, e você paga o imposto através da produção do próprio produto. No caso do IPTU da casa normal, né, da área urbana, ela não tem produtividade, digamos assim. Você só mora lá, então tem que pagar um imposto maior. No Brasil, algumas prefeituras, alguns, né, prefeitos e prefeituras fazem um jeitinho brasileiro para classificar essas residências de maneira errada, né? Se não tiver, por exemplo, tem uma casa num sítio, a próxima casa é a 5 km, não vai ser área urbana. A área urbana vai ser um aglomerado de casas e pessoas.
Uma casa a cada 5 quilômetros não é, né? A 2 quilômetros não é, a 1 quilômetro não é uma área. Só que o que fazem as cidades? Os prefeitos acabam englobando, né, algumas dessas áreas rurais que são afastadas na área urbana. Por quê? Eles fazem isso para receber mais verba. Porque quanto maior a área de expansão da área urbana, mais verba ele recebe do governo federal. E sem falar que se ele considerar um sítio, né, uma área urbana, o que o cara vai pagar como IPTU é maior do que se fosse ITR. Então, a ideia da prefeitura é arrecadar mais impostos. Então, ela acaba colocando algumas áreas que são de sítios, fazendas e tudo mais, sendo área urbana, mas não é, tá? Para poder arrecadar mais impostos sobre isso. Então, aqui no Brasil, a classificação é muito estranha, porque muitas vezes você vai ter áreas que são muito afastadas, mas são inclusas, né, porque tem uma estrada ligando aquela região. Mas não é só isso que acaba formando uma cidade. É tudo isso aí que eu citei aí em cima para vocês. Aí 3 vezes. Certo? Então você vai ter essas características para se tornar uma cidade. Se não tiver, é área urbana, é área rural, desculpem. E aí tem que pagar o ITR. Se for área urbana, IPTU. Tá certo? Geralmente a maioria aqui paga IPTU, né? Tirando o povo de Machados. Vamos passar. Vou passar não, desculpa. Aí em cima você vai ter, né, exatamente a questão da densidade demográfica no Brasil. O Brasil, as cidades, o quantitativo de cidades cresceu muito de 70 a 80 anos para cá. Você vai ter, na década de 30, por exemplo, na década de 40, a maior parte da população brasileira vivendo no campo, como eu falei para vocês em uma outra aula. E aí vai haver inversão, né, dessa população. A maior parte vai viver nas regiões das cidades. E como vocês podem ver, as cidades no Brasil mais populosas ficam na região litorânea, na região com o Oceano Atlântico, como tem aí em cima. Então você vai ter aí, né, o crescimento exponencial. Hoje, mais de 80%, em torno de 80%, é 79,6%, se eu não me engano, 79,6%, que vive nas cidades, enquanto o restante vive no campo, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Agora sim, continuar. O que essa migração causou para o Brasil? Tá? O que ela vai causar para o Brasil? Migração interna, as pessoas vindo do campo para as cidades. O que eles buscavam? Buscavam emprego, né? As condições de vida. Tá? E o que vai acabar causando? Segregação espacial nas cidades. Você vai ter os subúrbios e o centro. Né? O subúrbio vai ser, em alguns lugares, as favelas, por exemplo. Em outros, apenas bairros para pobres. Isso seria a ideia de segregação espacial. Também vai haver o aumento da desigualdade e violência, que nós já estudamos já no capítulo anterior. Né, com o maior quantitativo de pessoas, você vai ter mais desigualdade, porque não vai ter emprego para todo mundo, as pessoas vão ficar pobres e tudo mais. E também a questão da violência. Quanto mais pessoas juntas, sem emprego, sem função social, elas acabam caindo na criminalidade mais facilmente. Agora tem vantagens. Por exemplo, com a maior quantidade de pessoas indo para a cidade, você vai ter uma redução da natalidade, o que é importante para, né, frear um pouco o crescimento, para que não houvesse superpopulação no país. E também a redução da mortalidade infantil, por conta do acesso das pessoas aos hospitais, aos médicos, fazer um pré-natal. Né? É importante para que haja diminuição da mortalidade infantil. Então a cidade ajudou nesses dois processos, tanto com a diminuição da natalidade, quanto também a diminuição da mortalidade. Tanto é que nós vimos também em outras aulas que a população brasileira ela vem diminuindo, tá certo? E por último aí, o aumento da taxa de expectativa de vida e as taxas de escolarização também vai acontecer. Com o melhor acesso à medicina, as pessoas vão ver mais, vão poder fazer um tratamento, né, contra qualquer tipo de doença. Eu lembro que uma das doenças que eram, né, vistas como um bicho de 7 cabeças, ainda ela é muito complicada. Mas hoje, você consegue tratamento, claro, se descoberto no começo é o câncer, né? Antes a galera morria de câncer e nem sabia, atribuía tuberculose ou algo do tipo. E hoje existem tratamentos para se fazer contra o câncer e hospitais que atuam com isso. Então, por conta desses hospitais, do desenvolvimento da medicina, as pessoas vão viver mais. Isso é uma coisa óbvia, tá? E por fim, a taxa de escolarização. Também mais acesso a escolas. Vão ter mais escolas nas cidades que no campo. Na verdade, no campo muitas vezes não tem escolas. A maioria das vezes não tem escolas. As crianças acabam tendo que sair, né, da sua cidade, ou então da sua área rural, e ir para a cidade, para a área urbana, para poder estudar, tá certo? E aí você vai ter a questão da distinção, né, dessa população.
que mora num lugar e trabalha no outro, né? Trabalha num e mora no... É muito complexo hoje você fazer a definição da população que é urbana e rural. Se você for para o pé da letra, a população urbana é a que vive na área urbana. E a população rural é a que vive na área rural. Pô, Mauro, tu é de um gênio, né? Mas aí tem várias variáveis, né? Por exemplo, tem pessoas que vivem no campo e estudam na cidade, na área urbana. Oi? E aí esse cara é o quê? Morador da área urbana, uma pessoa da área urbana ou rural. Ah, Mauro, mas ele mora na área rural. Tá, mas ele passa 8 a 10 horas do seu dia na área urbana. Se não passa mais, né? Diga-se passagem, passa mais, por exemplo. Vocês sabem, vocês estudam na ETH, vocês podem passar até a noite, por exemplo, estudando lá na ETH, que é o curso de inglês lá que tem o Ganho Mundo. Você vai passar mais tempo fora de casa que dentro de casa. E esse cara vai ser o quê? Morador rural ou urbano? Tanto vice-versa pode acontecer. Pessoas que moram na cidade vão trabalhar no campo. Isso acontece muito com os boia-frias, né? Que ainda fazem o corte da cana-de-açúcar. Tá certo? Então, hoje existe uma difícil distinção entre quem é morador do campo e da cidade, porque existe essa questão da famosa migração pendular que eu falei para vocês, tá? E por fim, qual a diferença de cidade e município? Vocês devem ter sempre falado em cidade e município, mas não sabem a diferença. E vamos aprender agora. Cidade é a área urbana, somente a área urbana, tá? A área onde você vai ter, né, as ruas aglomeradas de casas e por aí vai. E o que é município? Município vai ser a junção da área urbana com a área rural. Simples, né, não? Cidade, área urbana. Município, junção de área urbana com área rural. A junção dos dois vai formar um município, essas fronteiras desse município. Tá certo? Então, bem simples, bem objetivo, bem rápido, bem fácil para todo mundo compreender. Legal aí essa ideia de cidade e município. E o município, para ser considerado município, ele tem que ter uma prefeitura, ou seja, tem que ter autonomia política. Geralmente a cidade, a sede do governo da cidade fica na área da cidade. A sede do governo do município fica na área urbana, fica na cidade. Agora sim, a frase melhorou. A sede política do município fica na área urbana, ou seja, na cidade. Perfeito. Agora eu falei perfeito. Agora até eu entendi. Eu estava pensando, não estava conseguindo explicar. Acho que a quarentena afetando o cérebro do cara, né? Também a hora, né? 1h da manhã. Complicado. Mas é isso aí, acho que deu para entender, né? Cidade, área urbana. Município, junção da área urbana com a área rural. E para ser considerado município, tem que ter um distrito, que vai ser exatamente a questão política, a sede política, a prefeitura, que fica ali perto do Parque da Feira. Que tem como prefeito João do Povo, né? João do Povo. Muito bem. Galerinha, era só isso, né? Só vídeo rápido. 13 minutos, bati meu recorde. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Quem gostou, dá um joinha aí embaixo. Curtam o canal, né, se inscrevam, deixa aquele like, compartilhem para quem quiser assistir uma aula sobre isso. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Beijos e abraços. Foi um prazer. Tchau.